Novo Bona, MTS, Método de Teoria e Solfejo Musical, com o objetivo de facilitar o aprendizado nos grupos de estudos musicais, proporcionando aos candidatos noções básicas de teoria e solfejo, para aplicação nas lições dos métodos instrumentais e no inário. Este novo método foi dividido em 12 módulos, com teorias complementares e respectivas lições. Os conceitos abordados em cada módulo são cumulativos. É importante uma pré-análise dos assuntos estudados antes do solfejo das lições. A música é um meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm a sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação musical. Música é a arte de revelar os distintos sentimentos de nosso ser mediante a combinações de sons que conservam entre si relações lógicas e ordenadas. Música é a arte dos sons. Arte é a revelação do que é belo. E esta revelação se dá através do som. Som é tudo que impressiona nosso órgão auditivo. A matéria-prima da música é o som. E o som é tudo o que ouvimos. O nosso ouvido percebe duas espécies de sons quanto à sua emissão: sons naturais emitidos pela natureza, trovões, ventos; sons produzidos, voz ou instrumentos, que serão objeto do nosso estudo. Os sons produzidos podem ser sons musicais e sons não musicais. Som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares, objeto de estudo. Som não musical é o ruído, resulta de vibrações sonoras irregulares. Grandes e importantíssimas inovações no novo método de estudo. Os elementos mais importantes da música são três: melodia, harmonia e ritmo. Inicialmente, trataremos do ritmo, muito importante. Ritmo é uma certa quantidade de tempo somada a uma certa quantidade de silêncio, dando origem a um certo tipo de movimento ou embalo, tendo diferentes formas de aplicação para cada instrumento musical. Ritmo é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. O ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem. Exemplo: para indicar um ritmo uniforme, imagine-se aqui o silêncio representado por uma linha. Esse silêncio será interrompido pelo bater da mão, e as interrupções desse silêncio formam pequenas unidades de tempo. Orientação para o movimento da mão. O gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando em baixo no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade, e ter um gesto arredondado na parte superior, conforme mostra a figura abaixo. A pronúncia da sílaba tá deve ser contínua, seguindo o gesto da mão. Lembrete: todo movimento deve ser uniforme, semelhante e regular. Vamos aos exercícios. Faça com a mão uma série de batidas,
tendo cuidado de produzir movimentos regulares, de modo que o espaço entre um som e o outro seja do mesmo tamanho. Dica: segue as batidas do ponteiro do relógio. Bata o ritmo e cante um som prolongado. Sílaba tá. As batidas devem ser idênticas ao gesto de verificar se uma superfície está quente. Quanto mais repetições, mais próximo da perfeição. Bata o ritmo e cante a sílaba tá, onde os ritmos estiverem ligados por traços. Atenção para não cantar tá, proibido. Cuidado, não oscile a sílaba, não acentue o pêndulo, não marque a divisão, muito menos a subdivisão. Música é a arte do som. E o som possui propriedades: timbre, duração, intensidade e altura. Timbre é a propriedade que permite reconhecer a origem do som, o princípio do som, a fonte produtora do som. Duração é a propriedade do som ser curto ou longo. Tudo a ver com ritmo, pois é através das combinações de sons curtos e sons longos que acontece a construção rítmica. Intensidade é a propriedade do som ser fraco ou forte. Volume do som é a dinâmica da transcrição musical. Ao executar uma partitura com som extra pianíssimo ou pianíssimo, piano, mesoforte, forte, fortíssimo, extra fortíssimo, está aplicando a intensidade e a variação da mesma.
representada pelas letras P, PP ou F, FF, etc. A altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. É relevantemente relacionada ao elemento musical melodia, pois as diferentes alturas das notas sucessivamente executadas que estrutura assim uma melodia musical. Nota: todo deve ser capaz de fazer leitura rítmica, executar linguagem rítmica. Se o músico visualizar um determinado grupo de figuras, não importando a ausência de melodia, não importando qual hino seja, deve ser capaz de ler a construção rítmica à sua frente. Exercícios: use a sílaba tá, que será chamada de linguagem rítmica. Faça a linguagem rítmica considerando os traços ligados. Mantenha a mesma velocidade no som e no silêncio. Repita o exercício anterior, porém cantando forte. Referente ao 6, não acelere o andamento. Mantenha a mesma velocidade. Faça a linguagem rítmica com som fraco, mantendo a mesma velocidade. Lembrete: não tem nenhuma relação a intensidade com a velocidade da execução. Faça a linguagem rítmica e considere traços finos, som fraco, traços grossos, som forte, velocidade permanente, do início ao final, alteração só no volume da voz.
Faça a linguagem rítmica com som fraco, mantendo a mesma velocidade. Reflexão. Ao executar o instrumento com intensidade forte ou fraca, o andamento deve ser regular, permanecendo o mesmo. Faça a linguagem rítmica e considere traços finos, som fraco, traços grossos, som forte. Parabéns! Você conseguiu concluir o primeiro módulo.